Bom, a nossa aula de evangelismo e missões, tá bem? A pergunta é: quem deve fazer a missão evangelística? De quem é o dever? Diáconos e colaboradores são auxiliares diretos do trabalho evangelístico da igreja. A história da igreja, ela foi escrita linearmente pelo evangelismo pessoal, realizado de casa em casa por irmãos e irmãs simples, pobres, letrados e voluntários. Então a gente vê que existem três patamares ou três frentes de trabalho evangelístico, três frentes de trabalho. Primeiro, a gente já falou para os irmãos que o evangelismo não deveria ser um departamento exclusivo, deveria envolver toda a igreja, mas a gente sabe que não consegue envolver toda a igreja, por isso tem um departamento voltado para o evangelismo. Agora nós temos três frentes de trabalho para esse departamento. Então a primeira frente é composta pelos colaboradores, cooperadores, diáconos e cooperadores. Essa é a primeira frente. A segunda frente é composta por presbíteros evangelistas, e os pastores. E a terceira frente é composta pela igreja, pela totalidade da igreja. Então são três frentes de trabalho. E por que a gente divide assim, em três frentes, Diáconos e colaboradores, presbíteros, evangelistas e pastores e a igreja? Porque é um departamento gigantesco e existem formas de se evangelizar, muitas formas. O que foi bom aqui no Brasil? Eu tenho um livro, tá? Depois eu mando para vocês lá o livro. História da Evangelização do Brasil, é o nome do livro, tá? Foi lançado pela editora Ultimato. Depois eu lembro o nome do autor. Aí ele mostra como que aconteceu a evangelização no Brasil. O que é que pega aqui no Brasil? O que é fácil? Qual que é o estilo de evangelização aqui no Brasil que o pessoal adere bastante? É a evangelização de casa em casa. Essa evangelização de casa em casa, ela é o segredo da igreja evangélica brasileira. Isso aí quando ela foi plantada, tá? Então para os irmãos saberem. Seria a segunda? Oi? Segunda? O quê? Segunda linha de... Não, o segredo que a igreja explorou para começar a igreja aqui no Brasil foi assim. Então, por exemplo, tinha a igreja católica. Aí a igreja católica ela é um patrimônio, só que a igreja católica ela não evangelizava. A igreja católica ela não é paz. A igreja católica ela não é voltada para evangelização. Agora existem evangelizações católicas também. Mas o que acontece? A igreja católica, quando a igreja chegou aqui no Brasil, isso aí século XVI, não tinha evangelização. Ou seja, nascia católico, era batizado, crismado, casava e era sepultado dentro do catolicismo. Portanto, não havia necessidade de fazer uma evangelização. O que eles faziam? Eles faziam uma catequização. Catequizavam as crianças e depois crismavam elas. Aí veio a igreja luterana para o Brasil. Chegando aqui a igreja luterana, eles também não evangelizavam, mas eles construíram templos. Não eram templos suntuosos, eram grandes casas, mas o Império Português proibiu que eles colocassem uma cruz do lado de fora. Não podia ter formato de templo. A igreja luterana não podia ter formato de templo, tinha que ter formato de casa e não podia utilizar a cruz. E os luteranos eles não se aplicaram a evangelizar também. Eles construíram as igrejas para os alemães que vieram da Alemanha e que trabalhavam no Brasil. Então a igreja luterana também não era voltada para a evangelização, e sim para o culto e para a manutenção da fé luterana para os luteranos. Aí depois veio a igreja metodista. A igreja metodista ela veio para investir aqui no Brasil também, através dos seus missionários metodistas, missionários batistas, começaram a chegar aqui no Brasil, e os metodistas eles eram colportores de Bíblias, então eles vendiam Bíblia, e através da vendagem de Bíblias eles faziam uma evangelização também. Mesmo assim havia uma perseguição muito forte dos católicos contra os protestantes. Nós estamos no século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, havia uma frente chamada de Contra-Reforma que lutava contra o protestantismo,
não era fácil evangelizar o brasileiro, não era fácil. Os padres não deixavam, os coronéis não deixavam, as famílias não deixavam. Quem se convertia, passava para a lei de crente, passou para a lei de crente, ou era morto, ou ele era desprezado pela família, não conseguia comprar um chinelo na venda, não conseguia. Mas, como os protestantes de fora começaram a crescer, batistas vieram de fora, anglicanos vieram da Inglaterra, de fora, luteranos vieram de fora, muitas igrejas vieram dos Estados Unidos para cá, muitos missionários. Só que eles faziam a evangelização dos brasileiros, mas os brasileiros não sabiam falar a língua deles. Então os brasileiros eles eram visitantes, mas não entendiam muito bem o culto. E eles também não falavam muito bem a língua. Até que no Rio de Janeiro foi fundada uma igreja chamada Igreja Fluminense. E essa Igreja Fluminense, ela trouxe para o Brasil o inário, adaptou letras do inário para a cultura brasileira, começou a evangelizar as crianças e as crianças trazerem os pais. Eram cultos rápidos, né? Não podia ser culto muito demorado, culto com muita música, tá? Muita música e pouco ensinamento. Eram ensinamentos, mas era um pouco ensinamento. Não havia aquele negócio de formação teológica, por exemplo. Então, como que a igreja começou a evangelizar? Começou a evangelizar usando música, usando as crianças, né? Evangelizando crianças e as crianças evangelizando os pais. Só que aí tinha em contrapartida esse problema social. Não conseguia nem trabalho, porque era protestante. Aí tem que decidir se ia ser protestante, continuar na lei de crente, né? Ou se ia voltar para o velho catolicismo ou a religião dos pais. A igreja tinha muita resistência. Então o que acontece? Quando chegaram os missionários Gunnar Wingre, Daniel Berg, Louis Franciscon, esses aí vieram trazendo o pentecostalismo para o Brasil. Eles tinham resistência dos crentes, já não era resistência dos católicos somente, era resistência dos crentes que haviam aqui, porque eles estavam trazendo uma inovação teológica, que era o pentecostalismo, a fé no Evangelho. Como fazer? Aí eles começaram a evangelizar de casa em casa também, família por família, ganhar pessoa por pessoa para Jesus. E eles faziam isso aí pelo poder dos sinais que aconteciam. Os sinais acompanhavam eles, sinais de línguas, profecias, muitas curas, acontecia muitas curas mesmo. Através das curas as pessoas acreditavam no milagre e na pregação dos crentes e tinham coragem de abandonar o catolicismo ou o velho protestantismo para poder abraçar o pentecostalismo. As pessoas eram batizadas nas águas e no Espírito Santo, falavam em línguas estranhas e cediam as suas casas para poder ali ser igrejas também. Mas sempre assim, a história da evangelização do Brasil mostra que houve evangelização de tudo quanto é lugar. O Franciscon, por exemplo, que é o organizador da Congregação Cristã do Brasil, né? Fundador e organizador, ele começou o trabalho dele entre os presbiterianos, no Brás. Mas como ele tinha a doutrina pentecostal, não deu para ele continuar na igreja presbiteriana do Brás. Mas ele migrou para Santo Antônio da Platina, no Paraná, e lá ele também teve a organização da primeira igreja congregação cristã no Brasil, né? A ideia dele era que fosse no Brasil e não do Brasil. O Franciscon não tinha aquela ideia de que a igreja dele era única, mas ele tinha aquela ideia que a igreja dele era verdadeira. O Franciscon tinha relacionamento com Daniel Berg e Gunnar Wingre, tinha relacionamento, que eram os pentecostais, os pais do pentecostalismo brasileiro. Só que ele organizou a igreja dele, trouxe para a igreja Congregação Cristã no Brasil algumas doutrinas presbiterianas, algumas práticas presbiterianas, mas nem todas. E o Daniel Berg com o Gunnar Wingre trouxe também algumas práticas da Igreja Batista. Eles eram da Igreja Batista. Então, a gente vê que a evangelização, ela não é aquela evangelização pura. Ela é uma evangelização que ela vai evoluindo, ela vai progredindo. Eu saio de uma denominação, mas eu levo para outra denominação coisas que eu tenho nessa. O que eu acho bom, relevante, proveitoso, verdadeiro, bíblico, aí eu levo também. Foi isso que aconteceu.
Daqui a pouco chegou no Brasil a igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja Maravilhas de Jesus, aí surgiu a igreja Deus é Amor, né? Movimentos pentecostais, varrendo o solo brasileiro com ênfase no batismo com o Espírito Santo, na volta de Jesus e na operação de sinais, principalmente cura divina. E o primeiro desse pessoal todo aí, um dos primeiros a explorar a mídia como meio de evangelização foi o Davi Miranda. Então, Davi Miranda, junto com o Lutero de Mello, né? Paulo Lutero de Mello, organizador da igreja O Brasil para Cristo, eles começaram a explorar os meios de comunicação, o rádio, né? O rádio. Até aquele tempo havia uma estigmatização do uso da mídia. Não devemos usar nem televisão nem rádio, porque é do diabo. Isso era pregado. Não pode ter televisão em casa e não pode ouvir rádio. Por quê? Porque a rádio, ela era a rádio que tocava música mundana, né? Sertanejo, música romântica brasileira, música internacional. Não tinha um rádio com toca-fita, por exemplo, com aquela facilidade de ter uma fita. Aí as igrejas permitiam que os crentes tivessem vitrola e que tocassem música de crente. Então, música de crente podia na vitrola, mas rádio não podia, porque não tinha rádio evangélica. Não tinha. Aí o Davi Miranda colocou rádio evangélica, que não era chamado de evangélica, tá? Usar o termo evangélico é a partir dos anos 90. Final dos anos 80, anos 90, aí começou a usar o termo generalizado de evangélicos, tá bem? Já era utilizado nos Estados Unidos, já era utilizado na Inglaterra, o termo evangelical, né? Evangélicos já era utilizado, mas não igual aqui no Brasil. O que é um evangélico aqui no Brasil? É aquele que não é católico e que pertence a uma igreja historicamente protestante, neopentecostal, pentecostal, é evangélico. Então, para eles, por exemplo, Testemunhas de Jeová entra na categoria de evangélicos, Mormons entram como evangélicos, Adventistas entram como evangélicos, mas, para nós, dentro das fronteiras do cristianismo, a gente reconhece que Testemunhas de Jeová não são evangélicos e eles mesmos dizem que não são evangélicos. Adventistas não são evangélicos e eles também dizem que não são evangélicos, e os Mormons também dizem que não são evangélicos. Quem é que utiliza esse termo evangélico? A mídia. A mídia é para penetrar nas camadas sociais. A igreja começou a utilizar rádio, televisão e hoje usa a internet em larga escala, redes sociais em larga escala, tem emissoras de televisão, tem emissoras de rádio, é dona de plataformas, desenvolve aplicativos. A igreja hoje ela está pareada com a sociedade nesse ponto de vista. A evangelização, a história da evangelização do Brasil mostra que houve muita dificuldade. Os primeiros missionários protestantes, eles foram para Pernambuco, para Pernambuco, e eles eram de confissão reformada, né? Presbiterianos de confissão reformada, foram mortos, tá bom? Eles celebraram a primeira Santa Ceia na ilha de Guanabara, com pão e vinho, tá? A primeira Santa Ceia. Os católicos odiaram aquilo, só que Pernambuco ele tinha sido invadido pelos holandeses, e foi por isso que os missionários vieram, porque Pernambuco dava para evangelizar. Mas depois os holandeses foram expulsos do Brasil, e quando foram expulsos, os missionários foram mortos, afogados. Aí diz a história que quem afogou os dois foi o padre Anchieta, né? O padre Anchieta afogou e falou: é assim que se trata essa raça de herege, padre Anchieta. Então diz a história, né? Alguns contestam que o Santo Padre possa ter feito isso, né? Outras fontes dizem fez e ainda ensinou a fazer, era para fazer igual. Então houve mártires na história da evangelização do nosso Brasil também. E o segredo era o evangelho, para ter uma penetração na vida das pessoas, tem que ser pregado olho no olho, de casa em casa,
pessoa a pessoa, evangeliza as crianças evangelizam os pais, usa a música à vontade, porque o povo brasileiro gosta de música, é um povo dançante e é um povo cantante, é um povo alegre, é um povo que aprende pela música, não gosta muito de estudo, né? Não gosta, então não dá para você evangelizar com muita eficácia, como aconteceu com os metodistas na Inglaterra. Então, na Inglaterra, eles faziam grupos de estudo e evangelizavam através dos grupos de estudo chamados de metodistas. Lá deu certo, o pessoal tinha essa cultura voltada para as letras. Aqui no Brasil não dá tão certo assim. Você monta uma sala de aula lá, mas se você for montar um discipulado, por exemplo, 4 aulas no máximo. Passou de 4, 5, 6, 2 semanas na cada pessoa, sabe? É 1 mês, 2 meses, aí você já vai ter uma diminuição da audiência. Então, vou usar o discipulado como um método de evangelismo. 1 aula, 2, 3, acabou, já está evangelizado. Agora é trazer para a igreja. Outra coisa que a igreja sempre usa é fazer culto nas casas, cultos relâmpagos, né? 1 vez por semana, 1 hora por semana, convida os vizinhos em volta, convida os parentes, faz o culto e traz para a igreja. Sempre essa dinâmica. E é assim que a gente fala para os irmãos de como começou a evangelização no Brasil.